Para o tutorial de hoje, eu vou utilizar o fio amigurumi. A espessura é de 2 milímetros. Você pode usar um fio também semelhante, uma agulha de crochê de 2,2 milímetros, tesoura e argola para chaveiro, e os demais materiais estarão no vídeo. Vamos iniciar fazendo o nó corrediço. Na sequência, faço 15 correntes. Feitas as 15 correntes, eu vou pular a primeira corrente, dou a laçada, introduzo a agulha na segunda, fico com 3 alças, laço e tiro as 3 alças de uma vez, fazendo assim um ponto médio. Venho para a próxima corrente, fico com 3 alças, laço, tiro as 3. Vou seguir fazendo um ponto médio para cada corrente de base. No total, ficaremos com 14 pontos médios. Então, vamos continuar. Finalizado os 14 pontos médios, eu vou fazer uma corrente e virar o trabalho. Pulo essa primeira corrente aqui, pegando só a alça de trás de todos os pontos. Então, eu vou deixar a alça da frente livre, introduzo a agulha na alça de trás e faço um ponto médio. Sigo fazendo um ponto médio para cada ponto da base, pegando apenas a alça de trás de cada um dos pontos. Ficaremos com 14 pontos médios. E vou seguir dessa forma, fazendo 14 pontos médios para cada carreira, até a carreira de número 18, sempre pegando a alça de trás de cada ponto. Finalizei todas as voltas. Na sequência, vamos fazer um acabamento com ponto baixíssimo, pegando apenas as alças de trás dos pontos. Então, vou buscar a minha alça, passo por dentro do ponto, e aqui eu dobrei a minha peça ao meio, tá? E na sequência, eu vou buscar a alça aqui da corrente e a alça de trás do ponto da outra parte. E faço um ponto baixíssimo. Então, vou seguir dessa forma, fechando toda essa lateral. Sempre pegando uma alcinha da corrente e a alça de trás do ponto médio. Então, vamos seguir fazendo 14 pontos baixíssimos.
Pronto, pessoal, na sequência, eu vou finalizar com uma corrente. Vou deixar uma sobra de fio para acabamento. Passo aqui por dentro da corrente. Viro a peça e vai ficar dessa forma. Na sequência, nós vamos costurar as partes. Então, eu vou precisar de uma agulha de tapeceiro. Coloco o meu fio numa agulha de tapeceiro. E aqui nós vamos fazer alguns pontos. Então, vou introduzir a minha agulha de trás para frente, passo todo o fio e depois faço no sentido contrário. Vou seguir dessa forma, passando por todas as carreiras, pegando aqui bem no finalzinho de cada carreira, tá? Pode ser também no meio do ponto, e esses pontos vão ficar bem próximos, tá? Então, nós vamos fazer isso por toda a volta, e o intuito é fechar bem essa parte aqui, de baixo. Pronto, pessoal, aqui eu já passei por todas as carreiras, e na sequência eu vou fechar ainda mais, fazendo uns pontos aqui, dessa forma, passando a agulha de um lado para o outro, buscando fechar ao máximo a peça. Aqui pela parte interna, você pode fazer um nó de acabamento, tá? Agora, eu vou conduzir o meu fio até a parte superior, para a gente fazer também o fechamento. Se você precisar, você pode fazer um nozinho de acabamento aqui na parte superior, tá? Para não ficar repuxada a peça. Então, eu faço aqui um nozinho, viro aqui ao avesso. E agora, vamos colocar um pouco de enchimento. E vou repetir aqui o fechamento na parte superior, tá? Da mesma forma que fizemos lá embaixo. Então, vamos continuando, fechando bem a nossa peça. Se você precisar, você pode colocar mais enchimento, tá? E no finalzinho, vamos fechar ainda mais, fazendo uns pontinhos. E depois é só fazer o ponto de acabamento e não corte o fio ainda, tá?
Agora, pessoal, eu vou dividir aqui o meu fio. Então, o meu fio é composto de vários fios menores. Eu vou tirar aqui 2 fiozinhos, ó. E vou deixar o meu fio um pouco mais fino para fazer os detalhes da nossa peça, tá? Então, eu vou tirar e vai ficar dessa forma. Na sequência, eu vou introduzir aqui bem no meio da peça, daquele fechamento. Passo aqui para a parte de cima e aqui eu vou passar minha linha dessa forma e vou voltar para a parte de cima, puxo um pouquinho. Então, eu vou pular uma dessas elevações, venho aqui no próximo espacinho e vou sempre pulando uma elevaçãozinha, tá? Dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês. Sempre fazendo dessa forma por toda a peça, tá? Pronto, pessoal, e esse é o resultado. Na sequência, nós vamos fazer um nozinho de acabamento aqui na parte de cima, tá? Agora, com o fio na cor verde, eu vou fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, farei 6 pontos baixos, tá? Se você precisar, você pode marcar este primeiro ponto. Fecho totalmente o anel mágico, mas não vou cortar a sobrinha de fio. Aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente. Volto aqui no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos, tá? Um aumento. E vou seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. E vamos finalizar a segunda carreira com 12 pontos. Agora, vou finalizar, pulo o ponto baixíssimo, venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo para fechar. Na sequência, eu vou fazer 12 correntes. Pulo a primeira corrente e na seguinte faço 3 pontos baixos na mesma corrente da base e vou seguir fazendo 3 pontos baixos para cada corrente. Então, serão 3 pontos baixos no mesmo ponto por 11 vezes, tá? Pronto, já concluí todas as minhas repetições e na sequência faço um ponto baixíssimo aqui no mesmo ponto que iniciei. Faço uma correntinha, corto o meu fio deixando uma sobra para acabamento. Pronto, pessoal, agora eu fiz 8 correntinhas, deixei uma sobra de fio no início e no final.
e vou passar por dentro do anel mágico daquela primeira carreira e na sequência vou fazer alguns nós de acabamento. Para costurar essa parte superior é bem simples, tá? Então, eu estou aqui com a agulha de tapeceiro, vou centralizar bem a minha peça em relação aqui ao fechamento, tá? Na parte superior, eu vou passar o meu fio pelo talo, por essa parte verde, e depois lá pela abóbora, tá? Depois é só fazer o caminho inverso da abóbora para a parte verde. E nós vamos costurando dessa forma toda a peça. Você também tem a opção de colar, se você preferir, tá? Mas essa costura é super simples de ser feita e também bem rápida. Tô fazendo de uma forma mais lenta para vocês poderem ver melhor. No finalzinho, é só a gente dar um nozinho de acabamento e depois passar essa sobra de fio verde por dentro da peça e cortar o excesso de fio. Coloco a argola de chaveiro dentro das correntes e este é o resultado do nosso chaveiro em crochê, que também serve como uma bela decoração para o outono e Halloween. Eu espero que você tenha gostado do tutorial de hoje. Eu fiz com muito carinho e eu tô te esperando num próximo vídeo. Até mais!